A gente agora vai falar sobre o uso da coletânea. Muita gente me pergunta como que a gente faz para usar a coletânea, se pode usar dado, se não pode usar dado, se pode usar as informações que estão lá, se não pode usar. E na verdade, assim, a gente pode usar as informações que estão lá, desde que a gente não copie. O Enem ele não tem muito um padrão, né, sobre a coletânea. Tem vezes que a coletânea vem muito esclarecedora, tem vezes que a coletânea não vem tanto assim. Em anos que a coletânea vem muito esclarecedora, dá aquela agonia, porque parece que você só está se restringindo ao que a coletânea te deu. Mas por o Enem não ser uma prova assim, que te exige muita criatividade nas ideias, não há tanto problema você pensar no que o próprio texto de apoio te deu. Porque num tema como, por exemplo, violência contra a mulher, é muito difícil que você sustente que a violência contra a mulher existe sem falar do machismo, por exemplo. Isso está lá presente no texto de apoio. Então, você não precisa ficar naquela doideira de tentar buscar coisas que não estejam na coletânea, mas, obviamente, se você conseguir, isso pode te ajudar. O que a gente pensa que não é legal de fazer é ficar copiando dados da coletânea por si só. Né? Então tem um dado aqui, vou colocar. Né? A gente precisa fazer a interpretação desse dado. Então a gente vai ver alguns exemplos, a gente vai ver... O esquema da aula vai ser o seguinte, existe uma redação e a gente vai ver como que essa redação se relaciona à coletânea, né? De onde vieram essas ideias da redação, né? E aí a gente vai ver como que a gente pode usar essa coletânea aí bem utilizada. Vamos ver aqui o slide. E aí esse primeiro slide fala sobre... É um tema que fala sobre trabalho infantil na realidade brasileira. Essa é a introdução. O trabalho infantil faz parte da realidade do Brasil desde a época da escravidão, em que os filhos dos escravos já eram posse do senhor antes de nascer e por ele seriam explorados ainda na infância. A Lei Áurea foi assinada, mas a exploração infantil não foi abolida, está presente até hoje. E a gente tem aí uma contextualização histórica, né, que fala da época da escravidão, fala da Lei Áurea, enfim. E é interessante, né, que faça essa coisa mais histórica, porque chama a atenção do corretor. E aí, quando a gente percebe essa parte que fala assim, ó, a Lei Áurea foi assinada, mas a exploração infantil não foi abolida, está presente até hoje, é o que a gente chama de direcionamento. Rolou aí uma conexão entre a escravidão, que foi em outro século, com a atualidade, né? Tá. E aí fala, essa perpetuação se dá na medida em que as disparidades sociais no Brasil permanecem e o poder público se mostra ineficaz no combate aos problemas socioeconômicos do país, restando à sociedade e às famílias um papel passivo. Pô, achei que ficou boa essa tese, né? Tem ali uns agentes, meio que os agentes responsáveis pelo problema do trabalho infantil. E aí a gente tem aí, ó, eu marquei de amarelinho pra gente perceber de onde será que vem essa ideia. E aí o texto de apoio era esse, ó. A crueldade do trabalho infantil é um pecado social grave em nosso país. A dignidade de milhões de crianças está sendo roubada diante do desrespeito aos direitos humanos fundamentais que não lhes são reconhecidos. Por culpa do poder público, ó, já tem um agente aí, o que ele mencionou na tese, quando não atua de forma prioritária e efetiva, por culpa da família e da sociedade, quando se omitem diante do problema, ou quando simplesmente o ignoram em decorrência da postura individualista. Então, a família se omite diante do problema e a sociedade é individualista. Então, a gente já percebe de onde ele tirou essas ideias que ele colocou na tese, né? A gente já consegue perceber aí que ele fez essa retirada do texto de apoio, o que não é um problema, porque realmente é muito difícil que a gente ache outras causas, enfim, que não sejam essas mesmas, né? Aquela coisa de não tem como descobrir a pólvora em algumas vezes. Esse é o desenvolvimento. É preciso primeiramente entender a perspectiva social que mantém tantas crianças e adolescentes sendo explorados. Tópico frasal que fala ali sobre uma perspectiva social, pensando naquela coisa das dimensões. Sem dúvida, cabe constatar que a maioria desses jovens está inserida nessa condição para complementar a renda familiar, que é, em muitos casos, insuficiente para a alimentação de seus membros. E aí vem um exemplo, ó. Prova disso é que a região Nordeste, com os maiores índices de pobreza, é exatamente a que mais concentra esse crime contra a infância. Os detentores dos meios de produção se aproveitam dessa lógica, uma vez que lhes interessa uma mão de obra barata e disponível. Assim, garante-se o lucro de poucos pela subtração do lazer, do esporte e da escola de muitos. Eis a equação perversa do trabalho infantil. E aí você pensa, pô, mas esse cara então faz, sei lá, geografia, né? Porque ele sabe, primeiro, a região mais pobre fala onde mais concentra esse crime.
E aí a gente vai lá, ó, nesse mapinha que estava lá no texto de apoio, e a gente percebe que não, que o texto de apoio mesmo falou onde é que a gente tem mais concentração de trabalho infantil. E aí tá meio borrado aí, porque a imagem era pequena, mas tá ali que no Nordeste, quer dizer, que o Nordeste concentra 42% do trabalho infantil do Brasil inteiro. Então, assim, é quase metade dos casos quase metade dos casos de trabalho infantil estão lá no Nordeste. E isso é uma questão. E aí, na verdade, o que ele fez, vou voltar, o que ele fez foi uma interpretação bastante inteligente. Ele pensou assim, tá, quase metade está lá, mas por que será que quase metade está lá? Será que é porque o Nordeste é muito pobre e fez essa interpretação? Seria muito diferente se ele, por exemplo, tivesse dito, prova disso é que 42% dos casos de trabalho infantil estão no Nordeste. Ele só teria pego o dado e jogado lá. Não é isso que a gente quer. A gente quer que você faça exatamente o que está nesse parágrafo, que é pensar nessa interpretação dos dados. Se tem 42%, tem que ter algum motivo. Eu preciso pensar nessa causa. E aí ele fez essa interpretação. Próximo parágrafo. Outra variável exerce seu papel negativo. Nas famílias marginalizadas, os pais muitas vezes incentivam os filhos a trabalharem ainda na juventude, não por necessidade direta, mas por medo de que eles ingressem na criminalidade. Esses pais reconhecem pertencer à parte excluída da sociedade e ter baixa probabilidade de inserção social. Sabem também que o mundo da violência e do tráfico é muito atrativo para os jovens, especialmente aquele de classes desfavorecidas. Como todos os outros, esses jovens têm desejos de consumo, mas a falta de recursos não lhes permite saciá-los. Nesse contexto, é compreensível que a família prefira o trabalho à delinquência. E a gente tem aquele dado ali que fala do medo de ingressar na criminalidade. E, bom, ele meio que afirmou, né, que os pais têm medo, que os pais meio que colocam a criança ou adolescente para trabalhar porque têm medo de virarem criminosos, né? E realmente, isso é uma coisa que acontece, né? A gente tem até aquela palavra, né, que o trabalho dignifica o homem, enfim, é melhor que a criança esteja trabalhando do que no crime. É um raciocínio válido, obviamente, e é um raciocínio que está exposto lá na coletânea, porque fala assim, ó, submetidas aos constrangimentos da miséria e da falta de alternativas de integração social, as famílias optam por preservar a integridade moral dos filhos, incutindo-lhe valores tais como, ó, o que eu falei, a dignidade, a honestidade e a honra do trabalhador. Há um investimento no caráter moralizador e disciplinador do trabalho, como tentativa de evitar que os filhos se incorporem aos grupos de jovens marginais e delinquentes. Ameaça que parece estar cada vez mais próxima das portas de casa. Então ele não tirou essa ideia do nada. Ele tirou essa ideia de pensar que o trabalho dignifica o homem, e isso estava lá na coletânea sendo comprovado. Então, a gente fez um uso da coletânea produtivo também, não copiou a ideia, ele tirou ali a máxima daquilo. E essa seria a conclusão. Torna-se evidente, portanto, que a necessidade e o medo são as principais causas para a perpetuação do trabalho infantil. Retomada da tese. Para solucionar esse problema, o governo deve dar garantia de renda para a população necessitada por meio do aumento e manutenção de programas de renda mínima, como Bolsa Família, a fim de sanar o problema. Isso porque as crianças e adolescentes têm garantido, por seu estatuto, há mais de 15 anos, o direito à educação. E só ela os tornará aptos à inserção no mercado de trabalho no momento certo, quando já tiverem atingido a maturidade. Com a ação efetiva do poder público e a presença de famílias ativas, nossas crianças poderão construir nosso futuro, da maneira mais correta possível, sendo crianças de verdade. Eis a Lei Áurea do século XXI. E aí, a informação que é engraçada disso, né, é que ele fala que as crianças têm garantido o direito à educação pelo Estatuto. Isso é possível que muitos de nós saibamos, porque existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que dá lá o direito à educação. Tá, mas ele colocou que esse estatuto é garantido há mais de 15 anos. Pô, o cara sabe quando que foi criado o estatuto? E aí tem aí, né, obviamente uma partezinha que tem lá embaixo a referência. Óbvio que esse é uma referência um pouco antiga, né? Seria um texto um pouco antigo, porque esse texto é do Enem de 2006. Esse tema é do Enem de 2006. Então faz sentido que diga que o estatuto está garantido há mais de 15 anos apenas, né? Não tantos anos assim. Porque tem lá o artigo 4º, que diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade, o poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação
à educação. Era disso que ele estava falando, né? Do direito à educação. E aí ele foi lá na referência e viu que o Estatuto foi criado no dia 13 de julho de 1990, né? 15 anos depois, 2015, 2005, que seria aí o ano que o Enem foi aplicado. Então faz sentido que ele fale mais ou menos 15 anos, enfim. Então é interessante que você olhe a referência do texto, às vezes, ela te traz muitas coisas. A referência pode te dizer se aquilo é uma coisa de jornal, de uma revista, isso pode te ajudar a construir um bom uso da coletânea. Tudo bem? Espero que eu tenha ajudado. Até a próxima!